O senhor já era dessa parte de desenvolvimento? Foi comentado com a gente aqui. É, eu era do Banco do Brasil, né? Aham. E aí eu trabalhava com. Na verdade, eu não trabalhava exatamente na área de desenvolvimento, mas assim, eu desenvolvi o sistema da minha parte lá do setor que eu trabalhava, entendeu? Sim, Mas é uma coisa muito antiga, né? Assim, eu não tenho intimidade com. Eu programo em Visual Basic, né? Uma linguagem muito antiga, né? Mas resolve. sim, sim. Sim, Na verdade, mas aí eu acabo ficando meio prejudicado, né? Porque a gente não consegue determinadas coisas hoje em dia não dá para fazer, né? Então tem Aham. muito essa coisa de nuvem, de acesso à internet, até de você mandar isso para um servidor e tal. E hoje a gente precisa muito de alguma coisa que seja desenvolvida para dispositivos móveis, né? Porque facilita demais, né? Assim, o dia a dia lá, né? Porque lá é o seguinte, tem 74 idosos e a gente tem em torno de 35 cuidadores, entendeu? E aí, tudo que acontece lá, nós precisamos ficar sabendo, né? Então, hoje, isso aí vem, essa informação vem em papel, né? As pessoas preenchem umas planilhas lá, e isso é uma coisa que ninguém ficou olhando, assim, você olha lá, né, cara, não, realmente aconteceu isso aqui, não sei quantos dias atrás, pô, mas isso aí é difícil, né? sim. Então a gente precisa realmente ter essas informações assim em tempo real para eu poder é, me antecipar, entendeu? Às vezes o idoso está com um problema que a gente não está sabendo e ele já vem apresentando sintomas, né? Uhum. E aí a gente precisa dessa informação, assim, direto, né? E aí eu faço lá um dashboard depois aí com todos os idosos e visualiza lá, a pessoa, a gente bota isso em um monitor grande ou numa TV para ficar em tempo real, entendeu? Tipo aquelas coisas, você já foram em hospital, assim, né? Que já viu que o hospital hoje tem umas TV grandes na recepção, lá quando o paciente entra, eles já colocam lá o que o cara fez, aí ele saiu de tal lugar, foi para tal lugar. Não sei se já viram isso. Sim, Sim. 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 Temos a clínica, né? Atendimento. É, Atendimento é, geralmente é assim. geralmente em hospital grande, né, assim, esses hospitais particulares, tem isso aí, entendeu? Assim, aí tem lá o nome do paciente, aí quais foram as etapas que eles venceram lá para o paciente, né? Aí, por exemplo, primeiro você vai ser atendido por médico, aí o médico pede uns exames, aí por tudo isso já vai sendo atualizado lá no painel, entendeu? Sim. Então, é, quer dizer, a gente tem umas informações estáticas, né? Do idoso, que é pô, idade, né? Sexo, e essas informações estáticas, mais essas informações do dia a dia que eu não tenho, entendeu? Então eu pretendo fazer, depois que eu tiver todas as informações, fazer isso, entendeu? Para que qualquer pessoa que esteja trabalhando, eu boto em locais estratégicos, né? Então, porque a gente tem médico lá, médico é voluntário, né? Mas a gente tem contratado fisioterapeuta, eu tenho contratado fonoaudiólogo, né? E aí, nessa área de saúde, a gente tem também podólogo, tem outros profissionais, nutricionista, né? Então, que eles podem, olhando por ali, ó, a gente precisa tomar uma providência aqui, ó, entendeu? Porque a gente acaba tendo algumas surpresas, assim, de repente, do idoso ter algum problema, porque, pô, mas tem tantos dias que ele não evacua, por exemplo, né? Entendeu? Aí depois, daí a pouco, você tem que mandar o cara para o médico, sei lá, para fazer uma lavagem, eventualmente. Então, assim, são coisas que a gente. Ou então o idoso não está se alimentando, né? Aí você está vendo que, pô, tem que ter um lugar lá, olha, ele não comeu, entendeu? Ele comeu pouco.
Aí a gente oferece água, né? Ó, ele está se recusando. A gente dá remédio para eles, assim, todo mundo toma remédio lá, né? E aí são vários horários. Isso aí eu fiz um sistema só para fazer isso aí, sabe? Mas assim, o que ele toma, os medicamentos que ele toma e tudo, eu já tenho lá, né? Tudo que ele toma, horário, tal, não sei o quê, são vários horários, vários idosos, vários medicamentos, então o negócio é absurdo. A quantidade de coisa que você tem que cruzar, né? Mas essa parte de medicamento, eu preciso saber, por exemplo, se ele tomou o medicamento, entendeu? Isso aí, eles colocam lá que ele recusou numa folha, entendeu? Mas, pô, isso não é legal, né? Então, assim, eu preciso automatizar toda essa parte aí, de toda essa interação que os cuidadores têm com os idosos, para a gente ter essa informação em tempo real. Aí, o que eu pretendo fazer para mandar para vocês? Eu já sei o que ele precisa, né? Então, eu quero fazer assim, tipo, fazer um desenho das telas. Ó, eu preciso disso, 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 assim, ó. Entendeu? Para facilitar para eles, entendeu? Porque tem que ser uma coisa bem fácil. Não pode ser uma coisa que o cara ficar escrevendo, entendeu? Só para marcar. Não, papá marcou, aí, por exemplo, sinais vitais, né? Isso aí não tem jeito, ele tem que escrever, né? Mas aí ele vai colocar lá o valor, né? Pressão, frequência cardíaca, né? A parte de glicemia, né? Então, isso são valores, né? Que ele tem que digitar. Mas, de uma maneira geral, vai ser coisa para ele marcar sim ou não, entendeu? Sim. É um negócio bem. Eventualmente pode ter alguma coisa dele ter que escrever, mas eu quero evitar o máximo, sabe? Porque o cara está trabalhando lá, né? Tá lidando com o idoso, aí ele tem que parar para escrever, é ruim, né? A gente tem até um registro mesmo de ocorrências, né, com os idosos, que aí a pessoa digita e tal, mas ele depois para, numa hora que ele para lá, e tem uma pessoa para fazer isso, entendeu? Mas no dia a dia ali, no cuidado, são várias informações. Então, assim, a gente realmente precisa de uma coisa que seja fácil, eu botar isso num tablet, entendeu? Eu vou distribuir alguns tablets para eles, entendeu? É que substitui aquele negócio daquelas. Antigamente, né, cara? Tinha umas pranchetas lá no pé da cama dos hospitais. A enfermeira ia lá e marcava lá na prancheta algumas coisas e deixava lá, né? Então, assim, o que a gente quer é fazer isso num tablet, né? Para facilitar, né? Ali, ó, ali não é uma casa de saúde, entendeu? Ali é uma residência, né? Nós não temos, por exemplo, enfermeiro, técnico de enfermagem, nós temos cuidadores de idosos. As pessoas, embora a maioria tenha essa formação, né, nessa área de saúde, né, a maioria é técnico de enfermagem, mas ali não é uma casa de saúde, mas a gente precisa monitorar, né, justamente para a gente tomar uma providência o quanto antes, né. A maioria deles são muito debilitados, né, assim, eu tenho dela dos 74, a gente tem cerca de 40 que são cadeirantes, né? Não tem nenhum idoso assim, ó, que sai na rua sozinho, entendeu? Eles têm algum tipo de deficiência ou física ou cognitiva, entendeu? Então, assim, essa parte de demência senil, né? Então, o cara já está velho e já não consegue associar as coisas. Então, a maioria precisa de ajuda, entendeu? Assim, tem graus de dependência de idoso, sabe? A pessoa é independente, mas aí ela tem grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, depende do estado. E aí, quanto maior o grau, mais ajuda ele precisa. Ele precisa de ajuda para se alimentar, precisa de ajuda para tomar banho, precisa de ajuda. Então, assim, aí tem outros que são mais independentes, mas mesmo assim, mesmo os mais independentes que andam e tal, e conseguem fazer as atividades diárias, eles ele não sai na rua sozinho, que não dá também, não tem essa orientação, entendeu? Então Sim. é isso, né? Aí
Aí eu queria que vocês falassem aí o que vocês acham, se isso é possível. Eu dei Então, uma é visão. possível. Como eu havia explicado para o senhor, a gente está mais ou menos numa fase de decisão. A gente está em dúvida assim, entre dois projetos mesmo, mas a gente gostou bastante do que o senhor apresentou, né? Até por ser a questão social e tudo mais, e da gente poder, de certa forma, entregar valor não só para a rotina de vocês, mas causar um impacto social ali para quem frequenta o Lar dos Velhinhos. Então, assim, a gente gostou bastante da ideia, mas a gente quer entender mesmo como que é mais ou menos a rotina de preenchimento das informações, quais informações, se o senhor puder comentar, principais que são preenchidas, por exemplo, pressão, não sei, talvez glicemia, temperatura, É, mais para entender mais ou menos como que é o escopo do projeto e se ele se adequa então, com as aí informações que o professor normalmente quer que a gente entregue. Os sinais vitais é isso aí que você falou, né? Pressão, temperatura, frequência cardíaca e glicemia, né? Tem uns que a gente faz mais com mais frequência, porque depende do médico, né? Que fala, não, eu preciso que você acompanhe isso aqui mais de perto. Aí você faz com mais frequência naquele idoso. Mas assim, quase todo mundo tem um determinado momento você faz alguma medição, entendeu? Aí, além disso, né, tem assim, a questão deles. Bom, isso aí são sinais vitais, né? Então, sinal vital você vai preencher, né? Preencher valores, né? Pressão, aquele negócio 2 por 8, 11 por 7, tal, não sei o quê. Tá? E frequência cardíaca é valor, glicemia é valor, tudo é valor, né? Mas aí tem a questão também, assim, das atividades. Então, se ele bebeu água, a gente oferece água lá 5 vezes por dia, então ele tomou essa água, bebeu. Né? Tem que saber se ele realmente se alimentou nos horários, entendeu? Porque isso é observável. Algum comeu nada, entendeu? Aí fica por isso mesmo. O cara não comeu nada hoje, mas, pô, a gente precisa saber. Até outras pessoas precisam saber, entendeu? Aí tem também, se a pessoa, se fizeram higiene oral direitinho, se escovar os dentes dele, né? Aí tem que verificar o estado da pele do idoso, porque o idoso tem a pele muito ressecada e tal, aí eventualmente tem alguma ferida. Aí tem que marcar lá, não, tem problema. Aí quando tem, a maioria usa fralda, aí quando está trocando fralda, você tem que verificar se ele evacuou. E o tipo de. Isso é uma merda, né? É merda literalmente. Mas assim, o tipo, se foi líquido, pastoso, se está ressecado, ou se não fez, entendeu? Se ele. A urina também você tem que olhar, não, tá normal, ou então o aspecto tá diferente, entendeu? Na hora de trocar a fralda, ou então até na hora que estão dando banho nele, entendeu? Então você olha essas coisas, né? Então são vários parâmetros, né, que eles têm que preencher, né? Mas isso aí, inclusive, nessa parte de verificação das atividades diárias, a gente tem que abranger a maior quantidade possível de situações para que eles não tenham que digitar, entendeu? Tipo, não, foi normal, foi grande, foi pouco, tá escuro, tá claro, entendeu? Assim, para ele não ter que digitar. Então, o que eu gostaria era que a gente não tivesse tanta entrada assim de digitação, mas basicamente só apertar botão, entendeu? Então, é isso, é isso, é isso, é isso, entendeu? Sim. Então, o que a gente pretende é isso aí, entendeu? Então, são várias situações, várias observações diárias, né? E o tempo todo, né? E assim, qualquer pessoa, a qualquer momento, né, se observar alguma coisa, pode dar entrada, né? Porque às vezes eles estão lá, todo mundo parado, eles estão, sei lá, participando de alguma atividade, mas daí a pessoa percebe que tem um idoso que está entendeu? Esse cara que está meio rebaixado, entendeu? Então, assim, era bom. Se não por nada, não, ele estava só dormindo.
aí dá uma cochilada, mas aí você percebe que a pessoa está com uma situação diferente, né? Porque o que a gente precisa realmente é ter uma resposta imediata, né? E ser até proativo, né? Quer dizer, antes de acontecer alguma coisa, a gente já está vendo que vai acontecer, entendeu? Entendi. Aqui, olha, ali são idosos, né, cara? Quando sai dali, geralmente é morte, né? Então, assim, as pessoas colocam os idosos lá porque não tem condição de cuidar, né? E a gente lá, o que a gente oferece lá para eles é coisa que eles nunca tiveram acesso a vida toda, né? Então, por exemplo, parte de alimentação, a gente dá uma caprichada, sabe? Eles Marcelo, com licença, você fala não tem condição financeira de colocar em um lugar. É porque não tem, assim, o que acontece? A gente tem tipo um convênio com o GDF, que eles passam um valor lá por idoso para a gente cuidar. Lá não é particular, lá eles não pagam. Então, assim, o dinheiro deles a gente usa porque a maioria tem benefício ou aposentadoria, né? Mas é sempre um salário mínimo. Então, quando esse dinheiro deles aí fica para fazer exame, comprar remédio, comprar fralda, entendeu? O governo passa uma parte o que o governo paga, quase que paga a folha de pagamento da gente, que eu tenho 70 funcionários, né? E o resto a gente correndo atrás, entendeu? Então a gente tem, além dos funcionários, você tem uma opção de despesa a mais, né? Não é só funcionário, né? Alimentação, você tem tarifa, tem água, tem luz, tem uma opção de coisa, né? Então, assim, quando eles vão para lá, porque a família não consegue cuidar. Então ele não tem família, entendeu? A família não consegue cuidar porque o idoso dá trabalho e eventualmente os filhos já estão mais velhos também e também o cara não tem ligação direito, né? É filho, mas porra, o cara abandonou, entendeu? Então, assim, às vezes você não tem, aí eles colocam um abrigo, né? Então eles passam para o GDF, olha, eu estou precisando de achar um abrigo aqui para o meu pai e para minha mãe, entendeu? O GDF pega, estuda lá, vai lá, visita para ver, não, realmente não dá para esse cara ficar com ele, né? Aí eles vão e encaminham para a gente ou para outros. Tem mais quatro instituições aqui no DF, do mesmo jeito do nosso, que atendem esse tipo de demanda do governo, entendeu? O governo administra a fila, eles entram na fila pelos órgãos regionais aí de assistência social que tem em todas as cidades satélites. Aí o idoso a pessoa vai lá e fala que ela está aí, eu estou precisando disso, e aí os assistentes sociais ou psicólogos vão na casa da pessoa, falam, realmente não dá, e aí eles centralizam lá no GDF, num determinado lugar lá, e eles administram essa fila, entendeu? Aí, à medida que vai surgindo vaga nos abrigos, eles vão encaminhando as pessoas, né? Então, são pessoas muito debilitadas e pessoas, geralmente, quer dizer, claro, quase todo mundo, né? Eram pessoas sem condições financeiras, pessoas mais pobres, entendeu? Então, assim, o que a gente proporciona para eles é uma coisa muito melhor do que eles já tiveram na vida toda, entendeu? Não só a parte de alimentação, não, mas a parte de cuidado, né? A parte de uma maneira geral, de atividades que a gente faz com eles, né? Que a gente tem várias atividades lá. Ninguém fica. Tem esse negócio de idoso acamado, entendeu? Não, aquele idoso aqui é acamado. Não é acamado, não. O cara pode querer ficar deitado, a gente bota ele na cadeira de rodas, vamos lá na fisioterapia, vamos ali na musicoterapia e tal, tem uma horta lá, né? A horta suspensa, e aí tem atividade direta, entendeu? Então a gente tenta manter eles ativos, porque a ideia nossa é você preservar a autonomia, entendeu? Assim, eles vão se rebaixar, né? Mas o máximo que você puder de fazer para preservar a autonomia e a qualidade de vida deles, para prolongar um pouco mais, né? E aí essa que é a nossa missão, entendeu? Você tem que
você tem que tentar que os idosos tenham uma boa qualidade de vida nesse fim de vida deles, né? A maioria deles, esmagadora, gosta de estar ali, entendeu? Assim, eles sentem que ali é um lugar muito melhor para eles do que onde eles estavam. Porque às vezes tem situação de abandono mesmo. Tem idoso que vivia na rua, tem idoso que teve violência doméstica, entendeu? Apanhou de filho. Tem idoso que o filho se apodera do cartão e faz empréstimo, entendeu? Então tem toda a situação, entendeu? E tem idoso que ele mesmo, a vida dele toda mesmo, foi um negócio dele pouco se lixar para a família dele, e que aí acaba que ninguém quer ficar com o cara também, foi um cara violento e tal. Então a gente tem todo tipo de pessoa. O fato dele estar ali, né, e ali ser um abrigo de idosos, não quer dizer que o idoso é bonzinho. Ah, coitado dos velhinhos. Não é assim, não. Entendeu? Então nós temos vários tipos de idosos, né? Então, você enxerga que, ó, esse cara aí não. Aí a gente tem determinados idosos que têm um perfil mais violento, a gente precisa o médico vai ter que prescrever alguma coisa para baixar um pouco a bola, né? Entendeu? Vai baixar mais, né? Mas é isso, né? Então, nós temos o dos 74, né, praticamente meio a meio, homem e mulher. A gente tem duas alas, dois blocos, né, de separados, né? Assim, homem de um lado, mulher do outro. E, geralmente são 3 idosos por quarto. Entendeu? Isso aí depois era bom vocês ir lá para vocês entenderem. Ela é grande, a área lá é grande. Tem mais ou menos 6.500 metros quadrados, os dois terrenos. São 2 terrenos que a gente ocupa lá. É aqui perto daqui, é bem central aqui em Sobradinho, sabe? Sim. Então é isso, né? Esses idosos são encaminhados pelo GDF, geralmente são idosos, além de eles estarem debilitados, eles também são idosos de baixa renda, entendeu? E a gente tenta dar uma condição melhor para eles nesse final de vida aí, entendeu? E assim, Marcelo, só para que eu consiga entender, digamos assim que o sistema, no caso, ele seria para automatizar a rotina de vocês. Mas essas informações vocês devem repassar ela para o GDF ou para as famílias ou fica só para controle interno Não, mesmo? é interno, é interno. Eu não preciso passar nada. Se eu precisar fazer alguma informação para o GDF, é uma coisa consolidada, entendeu? Não é assim. Entendi. Eu não vou. É para consumo interno. Quando eu falei com você daquele negócio da SQL, que precisava de ajuda, porque assim, eu não sei se isso é a melhor solução, não, sabe? Eu imagino que seja, né? Para você salvar uma coisa num app, para salvar os dados na rede, provavelmente você vai precisar de um servidor, né? SQL. Sim. Talvez você. E assim, eu até já fiz isso uma vez, de configurar servidor, isso também não é o fim do mundo, não, para mim. Eu posso até me dedicar a isso, que isso foge um pouco do escopo do trabalho de vocês, né? Vocês trabalham com engenharia de software e não com infraestrutura, né? De rede. Aí, é, é, isso aí eu posso até preparar lá o ambiente, entendeu? Porque o que eu preciso saber é o seguinte: na hora que você vai. Eles vão estar na mesma rede onde tem os nossos sistemas, né? E vai ficar no Wi-Fi, aí esse é que eu preciso ver que vocês conseguem fazer, que é justamente isso: ó, tirar os dados do tablet e jogar na rede, entendeu? Jogar em algum lugar, em algum servidor, e o que seria a melhor solução para isso, entendeu? É assim, o que eu acredito que seria mesmo seria salvar em um banco de dados. Eu não sei se de repente se vocês já usam algum. E aí fazer, por exemplo, a conexão via API e, e também tentar encaixar, digamos assim, porque como vocês já têm bastante informações também em outros sistemas, para a gente conseguir meio que criar um fluxo ali entre cada um dos idosos que estão cadastrados, para essas informações não se perderem também.
A ideia é essa, né? Então, por exemplo, eu tenho o cadastro dos idosos, né? Cada idoso tem um código e tal. E a gente precisa jogar esse cadastro de idosos para o app, para a pessoa selecionar o idoso que ele está atendendo. Eu preciso botar os usuários também lá, porque que são os funcionários, né? O Sim. cara tem que autenticar, dar uma autenticada lá, mas não precisa ser uma coisa tão absurda, pode ser uma coisa básica. Entendeu? A gente cria usuário, já tem o usuário e senha e tal. Sei lá, pode até fazer biometria, qualquer coisa aí, né? Mas então esses dados a gente vai ter que puxar para o app, né? Porque eu sei que não dá para fazer isso online. Bom, não sei, né? Eu imagino que não dá para você ficar lá acessando diretamente o banco de dados, né? Eu acho que não dá. Não sei, né? Vocês é que sabem. Não, mas eu acho que não dá, né? Você está aqui no app aqui acessando direto, só se fosse na nuvem, igual você falou, né? Mas se bem que a nuvem é bem parecida com como se fosse um servidor local, né? O ambiente local ali, onde estão na mesma rede, né? Todo mundo na mesma rede, eventualmente pode até funcionar como uma nuvem, né? Sim, sim. Você pode falar, não, é que a nuvem é aqui dentro só, né? A nuvem nada mais é que uma opção de servidor, né? Espalhado. Mas eu acho que aí que a gente precisa disponibilizar algumas informações no app e o app gravar essas informações lá de volta, entendeu? E depois, assim, eu tendo o dado de que isso chegou, que eles preencheram, chegou lá no meu servidor, aí eu faço o que eu quiser, entendeu? Aí Entendi. você consegue realmente fazer um painel assim, completo do que está acontecendo, né? Sim. Mas assim, o senhor talvez, não sei se passou essa ideia também pela cabeça, o senhor teria algum interesse de, já com essas informações que, por exemplo, foram coletadas ali no, digamos que no prontuário digital, de já montar, quem sabe, um dashboard direto no aplicativo, por exemplo. Porque, É, a questão eu acho legal também, sabe? Mas, assim, eu acho tão você trabalhar é, com esses aparelhos, dispositivos móveis, é muito diferente, você sabe disso, né? É muito diferente da gente entrar aqui num desktop, que o computador tem todo lugar, toda a sala, e você criar um sistema que aí não é. Vocês são nativos digitais aí, né? A gente, pô, você tem que sentar aqui no computador, pô, vamos ver o negócio aqui, entendeu? Eu acho assim que é muito mais prático para mim, né? Agora, realmente, nessas plataformas móveis, esses aplicativos móveis aí, você tem bastante informação. A gente pode até replicar alguma informação para ter um dashboard lá também, entendeu? Mas eu acho mais interessante pegar no servidor e jogar para um. Pô, porque você bota um monitor enorme lá na parede, assim, com todas as informações, para todo mundo ver ao mesmo tempo, eu acho bem interessante, sabe? Então você tem preferência por um site de computador. Isso é para receber informação, mas isso aí eu me viro, entendeu? Nessa parte, eu tendo esses dados que aí tem que ser coletado com o dispositivo móvel, vamos jogar para lá, para dentro, e a gente se vira. A gente pode até depois pensar num outro programa, num outro semestre, se vocês estiverem aí, vocês precisarem fazer uma outra coisa, a gente pode até pensar, mas nesse momento aí eu acho que é uma coisa mais simples de você fazer, e eu acho que o mais trabalhoso é só essa ligação com as bases de dados, né? Ok. entendi isso, mas só por curiosidade também, hoje vocês usam, por exemplo, dashboard em Excel ou algum outro sistema? Na verdade eu não uso Excel, não, eu uso essas coisas do Access mesmo, né? Ah, entendi. O Access é do pacote da Microsoft, né? Que é Sim, mais visual, né?
que é fácil fazer, entendeu? Mas Só um instantinho, deixa eu tomar uma água aqui. Claro, que é à vontade. Se Deixa tiverem bem perguntas também, moçada. João, Ana Carolina. Então, assim, né, eu acho que para o projeto de vocês, eu acho bem interessante que fosse que a gente se dedicasse só na parte desse app, entendeu? E assim, e a questão da gravação lá no servidor, que eu precisei isso. Eu faria um desenhozinho aqui em algum software aqui, como é que eu gostaria e com as informações, entendeu? Possível. Protótipo, né? Aí eu faria, mais ou menos assim que eu quero. Então aí você desenvolveria essa parte aí, né? Assim, ó, eu já até entrei aqui num desses geradores de aplicativo, ele até fez no desktop aqui, tá? Desenvolve aí um troço. Você quer inteligência artificial, faz na hora, né? Faz. É na hora mesmo, né? Mas assim, aí ele, pô, eu queria isso pro mobile, né? Aí ele falou, mas eu precisava que salvasse isso em algum lugar. Aí já complica mais, né? Porque aí você tem que ter a conexão com o servidor, né? Você tem que fazer essa coisa de conectar com o servidor. Aí ele já não consegue, né? Porque ele teria que ter acesso a tudo, né? Para ele fazer. Ele pode até te dar algumas sugestões, mas não é uma coisa assim que faz automaticamente, né? Sim. Mas desenvolveu. Aí fez lá mais ou menos do jeito que eu gostaria, né? Assim, eu não coloquei tudo que eu precisava, não, só. Mas faz muito rapidamente, né? Mas você sabe que essa parte de desenvolvido por inteligência artificial nem sempre atende você 100%, né? Tem que ficar ajustando, né? Eu acho até que para o curso de vocês aí, vocês devem usar bastante, né? Porque Facilita bastante algumas Mas ele erra bastante ainda. Tem muita Ei, coisa que ele faz na, errado. na parte de segurança também da informação ali peca bastante. Sim. essa parte, inclusive, aí, dessa parte de segurança, vocês não precisam se esmerar tanto, não, porque a gente vai ficar limitado ali naquela rede, né? Sim, vai ser um servidor local, né? Vai ser local. Nós não vamos conectar. Você pode até. A gente pode até acessar fora de lá, sabe? Mas, assim, é claro, né? Vai ter acesso externo, né? Mas ali, essa coisa da transferência dos dados vai ser local, né? Sim. Sim. Aí, assim, é essa coisa que você falou, ter uma API ou alguma coisa assim, para fazer essa conexão com o banco de dados, entendeu? Ok. Aí, agora, a gente pode até fazer um acesso de outro lugar, de qualquer lugar, né? Pela web, né? Mas é só consulta, né? Não é coisa para fazer atualização. Sei lá, de repente pode até fazer, mas assim, a questão é que você tem que estar lá na rede, entendeu? Sim. Tem que estar na rede para fazer atualização, né? Porque a nuvem é aquele negócio que eu estava. A nuvem vai ser lá dentro, entendeu? Essas atualizações está todo mundo na mesma rede, né? No Wi-Fi lá, que é a mesma rede onde está a rede local lá de onde estão os servidores, entendeu? Que as pessoas acessam de qualquer computador, né? Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta para o Marcelo, Ana, João? Eu tenho algumas que eu anotei aqui. Primeiro, como que a rotatividade dos idosos geralmente chega muita gente e sai muita gente? Como é que funciona? A rotatividade do funcionário é maior do que a dos idosos. Os Mas funcionários, né? é um entra e sai danado. Mas assim, tem
pessoal mais fixo, né? Mas os idosos, assim, por exemplo, ó, esse ano aí, eu tive 2 óbitos e 2 desligamentos que a família levou, voltou para a família, entendeu? Sim, Porque a pessoa tem condição. Então, nós já estamos nesse de abril, já foram 4. Já vão entrar, já entraram mais 2, vão entrar mais 2, entendeu? sim. Então tem um certo entre e sai, né? Mas isso aí a gente atualiza na hora que entra, na hora que sai, você já coloca a informação no sistema, entendeu? Vocês têm um limite de idosos que vocês atendem? 74. 74 é o limite, né? E assim, todas as vagas são destinadas para esse convênio que a gente tem com o GDF, entendeu? Eu não Sim. posso dizer, vamos botar aqui, coitadinho, tem um idosinho ali, vamos botar ele aqui. Eu não posso fazer isso. Uhum. Porque a gente recebe por idoso. É para atender, né? É um serviço, na verdade, a gente está fazendo um serviço para o governo, né? Que, na verdade, é uma coisa que a gente está atendendo uma demanda da sociedade, né? Sim. Entendi. Agora sobre as atividades. O senhor tinha falado de musicoterapia. Tem mais algum tipo de atividade que vocês fazem com os idosos? Tem várias. Então, por exemplo, tem a musicoterapia. A musicoterapia tem várias atividades com o musicoterapeuta, mas ele também trabalha junto com a fisioterapia, né? Junto com a fonoaudiologia, com música, junto com a fisioterapia associa, né? Aí, além disso aí, tem a própria fisioterapia. A fisioterapia tem algumas atividades que ele faz, que ela faz individual e atividades em grupo também. Aí você tem a fonoaudióloga também, que trabalha com várias atividades que ela faz também, a maioria individual, mas também tem em grupo, né? Assim, você acaba se reunindo idosos que têm mais ou menos o mesmo problema, entendeu? De fala Sim, ou de sim. deglutição, entendeu? Para você tentar fazer exercício com ele. Aí a gente tem uma horta, essa horta é suspensa, dá para entrar até com cadeira. Eu fiz com umas canaletas assim, tipo umas telhas grossonas que tem, que aí eu suspendi e tal, e o idoso entra até com a cadeira de roda embaixo da onde tem os canteiros, entendeu? Então, assim, ali é outra atividade. E todo dia a gente reúne, assim, né? Você junta eles mais ou menos em lugares assim abertos, né? Quando não está chovendo, a gente tem uma área grande lá, que tem umas árvores grandes e tal, e a gente leva eles para lá e bota música e tal, e eles ficam jogando, né? Ou pintando, jogando dominó, jogando. Ou pintando, né? Esses livros, esses cadernos que tem vários desenhos e tal, né? Então tem sempre alguma coisa. Eles estão sempre fazendo alguma coisa. Entendeu? Assim, a gente. Claro, tem uns que não conseguem, né? Tem uns que eles são muito debilitados e cadeirante que não conseguem nem se mover direito, mas a gente não deixa ele na cama, entendeu? Uhum. Era muito mais fácil. Deixa o cara na cama aí. Mas a gente não deixa porque a gente acha que quanto mais a gente colocar ele junto com os outros, vai ter uma integração melhor, né? Sim. Porque se você for andar nesses abrigos outros aí, que a gente conhece, vai ter uma opção de gente acamada. A gente não deixa a pessoa acamada, a gente dá uma cadeira de roda especial, que seja uma coisa mais, que ele fique mais deitado e tal, mas a gente não deixa ele nada. Ninguém fica deitado o tempo todo. A gente não existe isso aí, não. E a gente não recebe idoso que precisa de algum cuidado de enfermagem, entendeu? O idoso tem algum problema, por exemplo, ele tem uma sonda de alimentação, aquela que bota na barriga, ou ele tem essa taquicardia que eles colocam bem Sim. aqui. A gente não recebe esse idoso porque esses aí precisam de cuidado de enfermagem. E a gente não tem gente de enfermagem. Nós temos cuidadores de idosos. Sim. Então, assim, a gente não tem idoso
que precisa de cuidados constantes de enfermagem, entendeu? Entendi. A gente tem idoso que é debilitado e que, pô, é cadeirante e tem vários problemas, mas que não tem que ter médico, enfermeiro para cuidar dele o tempo todo, entendeu? Tudo que necessita que são atividades privativas do enfermeiro, da área de enfermagem, a gente não recebe idoso assim. A gente fala, o GDF até manda o relatório, a gente fala, isso aí não dá, entendeu? Aí tem outras casas que tem já mais uma estrutura para isso, casa de saúde, né? Você não tem essa estrutura. Foge das competências de você, posso falar assim? Pode falar. Sim, posso falar que isso foge do... Não tem estrutura para isso, né? Isso que eu queria dizer. Tipo, foge Pode ter da competência dos seus funcionários, né? Porque tem cuidadores de idosos, não tem, de fato, pessoas da área da saúde. Embora a gente tenha profissionais de saúde, né, que é fisioterapia saúde, fonoaudiologia saúde, mas o médico, né, que é mais, a gente, no convênio que a gente fez com o GDF forçou a barra nisso aí, sabe? Não, você tem que receber idoso. Você falou, não vamos receber. Foi uma guerra na época da renovação do convênio. Porque eu não tenho profissionais da área de saúde. Por que eu não tenho profissionais da área de saúde, dos cuidados? Porque à medida que eu coloco só técnico de enfermagem, vamos supor, técnico de enfermagem, aí eu coloco um técnico de enfermagem lá, o técnico de enfermagem não pode trabalhar sozinho, ele tem que ter um enfermeiro, pô, aí você já aumenta. Você já aumenta, e o custo já começa a subir demais, entendeu? O que o governo repassa para a gente não dá. Não dá para pagar todo mundo. A gente tem que meter recursos próprios também para pagar o funcionário que o GDF não cobre, né? Então, nessa área de cuidados, né? Então a gente falou para o GDF, olha, eu não tenho condição de receber idoso assim, entendeu? Então, você pode realmente do perfil dos nossos profissionais. Embora a maioria tenha formação de técnico de enfermagem, quase todos, entendeu? Mas eles são mas como eles são contratados como cuidadores de idosos, eles não podem punçar uma veia, dar injeção, não pode fazer nada. Pode gerar problema para vocês, né? Claro, o problema é com o COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem. Eles vão falar, pô, você está fazendo coisa aqui que isso você não pode fazer. Isso dá um problema danado. Para evitar isso, né, assim, aí a gente falou, nós não temos técnico de enfermagem, não temos pessoal da enfermagem. Então, aí o GDF, quando encaminha, ele sai mandando os relatórios de encaminhamento para várias instituições e fala, ó, tem esse pessoal aqui. A gente já vê o perfil, não, esse cara aqui, ele usa sonda. Isso aqui não pode. Porque para mexer na sonda, essa sonda de alimentação, ou essa traqueostomia que eles colocam bem aqui, isso aí você não pode, né? O cara tem que ser da área. Tem que ser, isso é atividade privativa da área de enfermagem, entendeu? Então você não pode mexer. Entendeu? Então, assim, até curativo, esses curativos. Uma pessoa que tem escara, você sabe o que é escara? Escara é essas úlceras de pressão, que a pessoa fica muito tempo deitado, aí abre sim. umas coisas esquisitas na pele da pessoa. Até isso aí, para trocar curativo, não é a gente, mas esses aí a gente até tem com escara, mas aí, como você tem um posto de saúde bem pertinho ali do Lazarinho, é bem pertinho mesmo, vai a pé, menos de 100, deve ser uns 100 metros de distância. Aí a gente leva lá e eles fazem, entendeu? Mas essas outras coisas que precisam de cuidado constante da área de enfermagem, aí a gente não tem, né? Então, o perfil dos nossos idosos são idosos debilitados, bem debilitados, mas eles não têm esses problemas de saúde que você precisa dar um respirador, ou você precisa colocar dar soro para eles, essas coisas a gente não tem, não. Como é que funciona a captação desses idosos? Tem algum tipo de cadastro? É só o GDF que manda ou a família pode mandar também? Como funciona? A família vai lá no GDF, nesse CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que tem em várias cidades satélites, tem no plano também. A família vai lá e explica a situação, aí o GDF vai
faz a visita, manda os técnicos, né, deles lá, né, que geralmente é um psicólogo, assistente social, faz o estudo do caso, realmente essa família não tem condição de manter esse idoso, de ficar com esse idoso, então esse idoso está em situação de abandono, ou esse idoso está na rua. Aí o GDF pega, junta todas as informações desses CREAs, né, que é esses centros de todo o DF, e mete uma fila lá. Aí tem uma fila. Aí, por exemplo, eu tive um desligamento agora essa semana, que a idosa foi morar com o filho. Aí pronto, abriu uma vaga para. Aí a gente já informa para eles: ó, tem uma vaga aqui. Aí eles pegam o primeiro da fila e mandam. A primeira, a gente fala: tem uma vaga feminina. Aí eles mandam. Né? Ó, tem esse aqui. Aí a gente que vai lá para ver se a gente tem condição de cuidar. Entendeu? Aí vamos visitar. Não, pô, essa idosa tem isso, isso, isso. Nós não temos condição de cuidar. Entendeu? Por isso. Nós não temos técnico de enfermagem, nós não temos isso. Entendeu? Não, essa pessoa tem uma doença infecto-contagiosa e que ela precisa ficar isolada. Pô, eu não tenho isolamento. Entendeu? Os idosos moram juntos. Então é assim, né? Então a demanda nunca parte da gente. As pessoas procuram a gente, né? Como é que eu faço? A gente fala, ó, vai atrás de GDF. É no site da gente, eu vou botar o site aí depois para vocês acessarem. Eu passo para o Alberto. Pode ser, eu mando para o pessoal também. Aí, no site está explicando como é que funciona essa questão, entendeu? Então, quem administra toda a entrada deles é o GDF. A gente só informa, ó, abrigamos. É aquele que você me mandou, já abrigamos. Ou então, desligamos, né? Morreu, entendeu? E aí eles vão e colocam, aí manda outra pessoa. A fila é grande, porque tem muita gente precisando. E assim, no DF todo, para atender essa demanda aí de instituições, nós temos 74, aí tem um lado velhinho lá no Núcleo Bandeirante, que tem uns 90, aí daí mais 164, aí tem a casa do Ceará, aqui ali perto do seu Governador Norte, que só abriga uns 10, aí tem outras instituições lá em Sobradinho, que é pertinho da nossa, que é da Casa do Candango, que dá abriga uns 40, e tem umas irmãs lá, umas freiras lá em Taguatinga, que também abriga uns 30, umas 30, que lá é só mulher. Então pouco mais de 200 vagas para atender uma população que está envelhecendo rapidamente, né? Aí você imagina o tamanho da fila, né? Porque assim, e também a questão da pessoa ser pobre é o seguinte: a família que tira o idoso de dentro de casa, família pobre que tira o idoso dentro de casa, ela está tirando um salário mínimo dentro de casa. Porque ela não pode ficar com o dinheiro dele. O dinheiro tem que vir para a gente administra aqui, entendeu? A gente acaba administrando o dinheiro dele. Se a família. Tem muita gente que acha que não, é só deixar lá e a gente fica com dinheiro. Não rola. Não rola. Aí a pessoa não pode ficar com o dinheiro dele. Aí a gente pode até denuncia, porque isso aí é violência financeira. Você está se apossando do recurso do idoso, entendeu? Então, para vocês verem que quando a pessoa, o pobre, tira um idoso de dentro de casa, ele está tirando um salário mínimo. É porque não dá mesmo para cuidar. Entendeu? O cara não consegue. A família não consegue. Porque se você tira. E o que segura idoso dentro de casa é porque eles têm a aposentadoria ou o BPC, né? Que é o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo. Então, o que está segurando a maioria dos idosos que segura aí nas famílias de baixa renda é porque ele tem um benefício. Ele tem uma aposentadoria. Aí segura, né? E a pessoa sabe que se tirar, ela vai perder isso aí. Entendeu? Então, quando o pobre coloca o idoso lá, é porque não dá mesmo. Porque não dá para ele cuidar, é que ele está tirando dinheiro dentro de casa. Tirando dinheiro de repente até dos filhos e tal. De repente, o custo com o idoso vai ser maior que o salário do que ele recebe, né? O salário mínimo. Né? Ou então ele não tem realmente condições, né? Tempo.
olha, a gente, além deles terem esses benefícios deles aí, mas assim, a gente corre atrás dos direitos que eles têm, né? Porque o governo dá fralda de graça. Nem sempre, quase não tem, né? Quase nunca tem, mas tem fralda, tem farmácia popular, tem farmácia de alto custo, né? Que são esses programas do governo, né? Que são para você conseguir coisa ou de graça ou com preço mais baixo, né? Aí tem também programa para distribuição de cadeira de roda, né? Então a gente vai atrás disso também, né? Então, na verdade, isso é função da instituição, você correr atrás dos direitos dele. Você tem obrigação. Então, a gente tem obrigação de correr atrás do direito. Quando ele está lá dentro, isso aí tem o Estatuto do Idoso. Que tem lá. O Estatuto do Idoso foi uma lei, tem mais de 20 anos já. E tem os direitos de todos os idosos, e são várias coisas, e tem também como que as instituições têm que agir com ele, quando ele está abrigado. Então, a gente acaba fazendo o papel da família, né? A gente tem que correr atrás de tudo para ele. Você não pode. E qualquer coisa que acontece com ele, assim, por exemplo, essa questão da violência financeira que o idoso, a pessoa fica com um cartão de idoso lá e fica pegando empréstimo. Isso aí, se a gente detectar, porque ele tem que repassar o dinheiro dele para o lado velhinho, né, para a gente administrar, se a gente detecta isso, a gente tem que denunciar para o Ministério Público, entendeu? Ó, os caras estão se apoderando das coisas dele aí, entendeu? E aí o cara responde, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente tem. Não é simplesmente, hoje, não é simplesmente você fazer um depósito de velho lá, botar um bocado de velho dentro de um quarto lá e abandonar eles, não. Não funciona assim, não, sabe? Você tem que seguir uma porção de norma. É uma porção de norma mesmo, de uma porção de órgão. Você tem que andar. Eles não aceitam mais hoje aquele negócio, não estão fazendo isso aqui por caridade. Não existe isso mais, não. Não tem negócio de caridade. Entendeu? Não, eu faço porque eu faço isso. Por exemplo, eu não tenho nem religião. Eu faço isso porque eu acho que, pô, a minha esposa não, minha esposa que é a presidente da instituição. Ela é espírita e tal, né? Então, assim, o Lázaro Velhinho é vinculado lá a uma casa espírita, né? E aí a minha mulher, ela tem essa questão da religião e tudo, mas eu não, né? Eu acho, assim, na verdade, isso é uma coisa que eu ocupa o meu tempo, né? E eu tenho condição de fazer, então eu faço, entendeu? Mas, assim, toda essa parte de recursos humanos, de folha de pagamento, de parte financeira, tudo eu faço, tudo. E é muito trabalho, né? Mas, assim, tudo bem, cara, eu faço o que eu quero e eu estou me ocupando, né? Que eu sou aposentado e tal. Mas não existe mais essa questão de você está fazendo por caridade, então o poder público vai ignorar que você não está atendendo os requisitos mínimos de habitação, de higiene, de alimentação, entendeu? Sim. Você tem que seguir. Você é super fiscalizado. Vigilância sanitária, bombeiro, os conselhos de assistência social, que a gente é vinculado, conselho do direito do idoso, que a gente é vinculado, todo mundo vai lá. Ministério Público, promotoria de entidade de interesse social, todo mundo fiscaliza. E aí você tem que andar certinho, entendeu? A coisa tem que ser super organizada, porque senão um órgão desse aí fala, olha, não dá. Pronto, acabou. Entendeu? Agora mesmo os bombeiros tiveram lá, falaram, você tem que instalar sistema de para-raio. Eu falei, bicho, isso é muito caro, velho. Não, mas tem que ter. Pô, então vou ter que gastar aí. A gente vai estar se virando aí, o cara, mais de 50 mil reais para instalar sistema de para-raio. Mas é obrigatório. Entendeu? Você não consegue, né? Então, agora, a gente consegue muita doação, né? A gente corre muito atrás, né? A gente recebe muita coisa de doação e que a gente acaba vendendo, né? Coisa que você não usa,
E é tudo quanto é tipo de coisa. Estou falando assim, tudo. Eu tô olhando aqui, ó, geladeira, TV, máquina de lavar, Uhum. forno de micro-ondas, computador, entendeu? A gente recebe doação de tudo. Aí a gente vende isso aí. Entendeu? Essas coisas aí tem um brechó, lá em Sobradinho, aqui em Sobradinho mesmo, tem um brechó que a gente vende essas coisas, que isso ajuda, né? Ajuda na Entendi. manutenção. Então, tudo que a gente usa, tudo que a gente ganha e que a gente não usa no lar, ou para os idosos, a gente vende. Entendeu? Isso é Entendi. manutenção. A gente Sim. mantém a manutenção desse jeito, né? A parte legal do Instituto, o senhor que cuida ou vocês têm algum advogado? Não entendi. A parte legal. Parte legal, o senhor estava falando de que tinha fiscalização, que você tinha que denunciar caso ocorresse algum tipo de violência financeira por parte dos familiares. Isso tudo fica a cargo do senhor ou tem alguma pessoa por Não, fora aí que a gente tem. Geralmente isso aí é o assistente social, né? assistente social? A gente tem dois assistentes sociais, duas assistentes sociais, e aí, quando tem algum tipo de coisa assim, a gente fala, ó, você vai lá e resolve isso aí, entendeu? A gente tem, assim, uma quantidade razoável de pessoas nessa área técnica, né? Assistente social é psicólogo, que é o psicossocial. O psicólogo lá não faz atuação clínica, não. É coisa psicossocial mesmo, né? Que são os dois juntos, que eles é que veem toda essa parte aí de algum tipo de demanda do idoso, né? Como cidadão, entendeu? Então Sim. aí você olha, então, por exemplo, o cara não tem eu não sei se você sabe aquele benefício de um salário mínimo que eles recebem de idoso a partir dos 65 anos. Aí tem um idoso lá que ainda não tem 65, mas ele fez 65, você tem a obrigação de ir lá no INSS e dar entrada no benefício dele, entendeu? Que são os direitos. Então a gente tem que correr atrás dos direitos dele e preservar os direitos, né? Para evitar que tenha algum tipo de violência, inclusive lá dentro. Se o cuidador fizer algum tipo de violência com o idoso, esse cara está perdido, porque a gente vai denunciar, mesmo sendo funcionário nosso. E aí qualquer tipo de discriminação e violência mesmo, assim, no tratamento do idoso, a gente, além dele sofrer sanção lá dentro, que a gente pode demitir ele tudo, ou então dar advertência e tal, dependendo da gravidade, ele vai denunciar, a gente vai denunciar ele, entendeu? Sim. Não interessa que ele é funcionário nosso e tal. E às vezes até pode sobrar para a direção, né? Bom, mas ele fez isso, mas você não estava prestando atenção nisso. Pô, não dá para ficar vigiando o tempo todo, né? Mas pode até sobrar para a instituição, mas é obrigatório. Qualquer tipo de problema, a gente tem as pessoas são muito debilitadas e a gente tem que estar lá não só para atender toda a necessidade, a atividade dele, a necessidade dele, como também defender os direitos dele e buscar esses outros direitos essas outras coisas que ele tem direito, entendeu? Essa coisa de Sim. medicamento, fralda, cadeira de roda, tudo que aparece de programa do governo para atender idoso, a gente tem a obrigação de ir atrás. Aí é essa área psicossocial que corre atrás disso, entendeu? Certo, Marcelo, só para agradecer também o seu tempo e dos demais que estão aqui. Assim, tem mais alguma informação que o senhor acha que talvez fosse útil também para a gente, talvez, desenvolver no aplicativo em si, só para a gente voltar para a questão do sistema e não perder É, muito foco. é o seguinte, eu vou fazer um documento, mais ou menos aí como eu gostaria, todas as informações que eu preciso, entendeu? Perfeito. Porque é muita coisa. Eu estava olhando aqui, até passaram umas planilhas aqui, e aí eu vou compilar isso tudo numa coisa só, entendeu? Ó, que essas informações são essas aqui.
E assim, claro, eu não vou me meter no desenho da aplicação e tal, mas o que eu preciso que tenha, eu vou te passar o que eu preciso de dado e é, é, que a coisa, como que eu acho que a coisa tem que ser para o usuário, entendeu? Que tem Entendi. que ser o mais fácil possível, entendeu? Porque as pessoas também não vão ter. Também que assim, pô, hoje em dia, meu celular nego tem destreza, né? Todo mundo sabe mexer em tudo, né? Mas, de qualquer maneira, eu quero que tenha a menor quantidade a menor necessidade de digitação, entendeu? Mas seria só uma coisa mesmo de marcar. Aí Sim. foi isso, aconteceu isso, mas eventualmente vai ter alguma coisa também. Tá? Então eu vou fazer assim, o que eu preciso realmente, eu mando para vocês, aí vocês analisam aí. Tá Eu, certo. Muito e, obrigado, Márcio. e se você quiser outras informações, assim, essas coisas que eu te falei aí, de como funciona lá e tal, que eventualmente é legal você passar isso para o professor também, e no site tem bastante. E a gente passa lá as páginas do Instagram, que a gente também publica bastante coisa, né, da atividade com os idosos, né, das coisas que estão feitas aqui. Eu acho que isso é interessante para você melhorar a nota de vocês Sim. lá. Certo. A gente estava até dando uma olhada também no site de vocês. Foi lá que eu consegui encontrar Acho que o chegou a pensar. e-mail de contato. É, Assim, teria também a possibilidade, considerando que a sua esposa é presidente também da organização, de eventualmente a gente conversar com ela, até para tipo, entender um pouco também mais da rotina e tudo claro, mais. claro, ela não está aqui agora, não, ela está lá no lar. Eu ainda não. Ah, Eu tudo ainda bem, não só para confirmar mesmo. Mas assim, é, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta também, considerando que acho que passamos aqui mais ou menos uma hora, acho que todas as perguntas também que eu tinha e dúvidas também acho que foram respondidas, mas se vocês tiverem mais perguntas para fazer, pode levantar a mão. E mais uma vez, só para te agradecer, Marcelo, por seu tempo do feriado aí. não, Rodar é, cedo do igual feriado. igual eu falei para você, eu não tenho eu sou aposentado, então não tem feriado, né? Para mim, todos os dias são Todo iguais. dia é um feriado. De vez em quando eu dou uma fugida aí, vou lá para eu ter uma chácara lá na Chapada. Tá bom demais. Aí Bom, eu dou uma fugida, mas assim, geralmente eu estou à disposição do lar praticamente 24 horas, porque Tá certo. a gente mora relativamente perto aqui do lar e às vezes tem um problema lá de madrugada e diz, tem que ir lá. Então a gente pode sempre manter contato com o senhor, uma eventual prototipação, a gente manda e a gente fica em contato. Uma das partes mais importantes dessa disciplina é a gente manter contato com o nosso cliente. Tranquilo, tranquilo. acho que agora a gente pode fazer a nossa visão de produto, do projeto e enviar para o senhor os requisitos que a gente vai levantar, tanto os funcionais quanto os não funcionais. E depois, com a sua aprovação, a gente envia essa parte para o professor, para ele analisar a visão inicial do projeto, e depois disso a gente consegue desenvolver mais. Aí a gente mantém contato diretamente com o senhor, tem que ter esse contato, como o Enzo falou, a comunicação deve ser constante para o senhor ir validando cada etapa do projeto. Claro, tranquilo. Então a gente fica no aguardo aí do protótipo que o senhor disse que ia desenvolver, Tá, pode deixar. e Eu mando é para isso, por vocês. enquanto, Até segunda-feira eu já passo para vocês. tranquilo. Bom, Certinho, obrigado, hein? Falou, pessoal. Vou encerrar aqui. Muito obrigado pela participação e Obrigado a vocês também aí, valeu mesmo, hein? Obrigado. Tchau, tchau. obrigada. Tchau, tchau. Tchau. E aí, podemos finalizar? podemos. Vou só Quer comentar mais alguma coisa? Cara, eu acho que não, assim, todas as perguntas que eu tinha, algumas eu já tinha feito no WhatsApp também, mas acho que um pouco mais claro também algumas dúvidas. Que agora a gente tem que passar todas as informações aí para ou para o Miro, ou para algum lugar, né? Para a gente ter uma visão dos requisitos que a gente vai ter, porque a gente tem que ter uma quantidade mínima, né? Do que a Sim. gente precisa para o projeto para o professor aprovar.
Assim, pelo que eu entendi, pelo menos os que eu já até tinha feito aqui, levantado, acho que a gente consegue bater uns 25 ali entre funcionais e não funcionais, considerando que até, assim, não é um sistema muito complexo de fazer, eu acho que talvez a dificuldade maior vai ser integrar as informações que ele já tem Com banco de dados, né? com o banco de dados. E esses requisitos também podem, caso for necessário, a gente pode colocar mais alguma coisa futuramente, né? Não vai ser dirigido por plano, como a gente está vendo na matéria. Não, nesse caso a gente vai ter que definir, assim, com calma entre nós. Eu acho muito difícil, por exemplo, a gente fazer ali usando o ágil, né? Até porque Sim. acho que não vai mudar tanto os requisitos. E também não sei se é uma boa ideia usar Scrum, mas eu acho melhor a gente definir com mais calma isso. Tem vários que a gente pode analisar ainda, né? Tem acho que A gente 12 ou espera, 13 tem abordagens bastante. que a gente pode ter, a depender da necessidade. Mas assim, só para confirmar aqui, acho que no documento que o professor tem que avaliar, vocês lembram mais ou menos quais informações? Porque eu tinha montado mais ou menos um template, O considerando template está lá no Aprender, está completinho lá, mas eu não... eu tinha montado um pouco mais, assim, voltado para o contexto e história também. Mas Inicialmente, para a analisando primeira... do Pode falar. professor. Pode falar. Perdão, é porque eu tinha falado mais no sentido de avaliando o contexto, junto com o que o professor tinha disponibilizado no template. Sim. Estou só procurando aqui. Inicialmente, a gente tem que estar com a parte da seção 1 a 3 da visão de Isso. projeto finalizadas para primeira submissão. Aí, caso tenha aprovação, a gente continua até se eu não me engano, 6. Seção 1 a 6. Tem que dar uma olhada no template. Vou abrir aqui. Mas eu acredito que pode definir isso depois da próxima reunião, que a gente decide, ou vocês preferem ter agora? Não, eu queria só dar uma olhada no que a gente precisa ter na visão de produto, mas é bom ter a outra reunião com a Baja também, né? Sim. Antes da gente definir qual vai ser o que a gente vai seguir. Uma coisa que eu acabei esquecendo de perguntar para o Marcelo, ele não falou a quantidade de médicos que ele tem, ou ele falou? Ele falou, acho que no iniciozinho, na verdade não era só médicos, ele falou, acho que Ele falou que tinha 70 funcionários, mas aí tem as divisões, né? Aí a gente tem que saber quais desses funcionários vão ter acesso a, por exemplo, cadastro de idosos, ou se isso vai ficar responsável só para ele, que por ser o diretor do projeto. Vai ter diferentes pelo que eu usuários, entendi, diferentes vão stakeholders. ter isso. Mas eu posso confirmar com ele como que vai ser essa questão de como que seria, né, no caso. Porque Sim. ele falou que geralmente são várias pessoas que preenchem, não só voluntários, mas Talvez todos os cuidadores, né? isso. Aí teria stakeholders diferentes. Na visão de produtos já tem que ter as tecnologias que vão ser utilizadas também, a tech stack. Aí tem que definir a abordagem, se vai ser dirigido por plano ou ágil ou híbrido, o ciclo de vida e o processo.
Tem que fazer a comparação com outros processos e a justificativa da nossa escolha. Tem bastante coisa que tem que ter na primeira submissão. Mas assim, eu acho que a gente pode fazer também, tentar fazer um apanhado geral e enviar para o professor, até para ele confirmar também se está alinhado com. Sim, na primeira submissão não tem que ter tudo que é para entregar no dia 14. Mas é isso então, pessoal. Não sei se vocês têm dúvida mais também. Eu vou finalizar aqui. Quando tiver disponível também a gravação, eu libero. Porque o Gemini, ele costuma demorar um pouquinho, mas costuma salvar. Não é igual o Teams, que é um pouco mais rápido. Tranquilo. E aí, 1 hora todo mundo tá aí de novo? Todo mundo Sim, pode confio. participar, né? Uma hora estarei lá. Então, tá, tchau, gente. Até daqui a pouco. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Valeu.